O Cruzeiro caiu na armadilha do Corinthians, bonitinho. Nós vamos falar desse jogo. O favoritismo agora, antes do jogo, né? Melhor dizendo, era todo do Cruzeiro. Eu mesmo achava que o Cruzeiro ganharia esse jogo. Mas o Corinthians foi lá no jeito Corinthians e conseguiu o resultado. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos para mais um vídeo, gente. Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo porque ontem até eu me surpreendi. Vamos lá, né? Um jogo que começa com o Cruzeiro nos primeiros 5, 10 minutos. Até teve uma chance com o Caio Jorge ali. Mas, pô, tá normal a situação. Normal. Mas aí o Corinthians consegue fazer uma coisa assim que... inclusive antes do jogo vi muita gente criticando a escalação do Dorival. Mas durante o jogo... O que o Breno Bidon fez ontem, acho que ele foi fundamental no time do Corinthians. Ele, o André Carrilho. Eu vou falar do Cruzeiro já, porque também tem algumas coisas do Cruzeiro aqui que precisam ser faladas, né? Mas o Corinthians ontem, ele teve duas participações pra mim que foram fundamentais. Do Bidon e do Carrilho. Porque se você for olhar, primeiro, a zaga do Cruzeiro ontem, os laterais do Cruzeiro não conseguiam subir. O William ficou travado lá do lado direito. Porque o Bidon toda hora fazia jogada em cima dele. E pelo lado esquerdo, o lateral do Cruzeiro também, quando saía, tomava a bola nas costas, né? E aí, amigo? E aí deu ruim. Tanto que o gol do Corinthians... Como é que sai o gol do Corinthians? O Bidon começa a jogada, ele abre um clarão todo na defesa do Cruzeiro ali, do lado esquerdo. Ele inverte a jogada pro lado direito pro Carrilho, que vai no fundo, cruza, o Yuri Alberto dá a casquinha pra segunda trava ali, o Depay, eu vou falar já sobre ele também aqui, hein? O Depay vai lá e faz o gol da vitória do Corinthians de ontem. 1-0, e aí, cara, o Corinthians tem um resultado, fecha tudo lá atrás e tenta atacar, tenta jogar pelos espaços que tem. Só que o jogo fica muito truncado. Ou seja, era tudo o que o Corinthians queria. O Corinthians começa a fazer cera, o Cruzeiro também começa a cair na provocação e começa a tentar ficar mais pilhado no jogo. E aí você não tem jogo. Cara, seguramente ontem nós tivemos um índice aí de... Nós tivemos um índice aí de muito pouco bola rolando, né? Acho que um índice muito baixo de bola rolando foi o jogo de ontem. Porque, cara, o jogo muito parado, muito travado, muito truncado, muita conversa. O Daronco também, que foi o árbitro do jogo ontem, apitando e conversando pra caramba. Sabe? O jogo foi muito travado. Foi, assim... se você for olhar o jogo tecnicamente, foi um jogo muito chato. Um jogo muito chato, um jogo muito burocrático, um jogo muito conversado. Foi chato de ver. Agora, futebol muitas vezes, no mata-mata, eu entendo que às vezes no mata-mata você não precisa jogar, você tem que ganhar. E ontem o Corinthians conseguiu um bom resultado. No segundo tempo, o Cruzeiro não conseguiu entrar na defesa do Corinthians, mesmo com as alterações. O Caio Jorge ontem foi muito pouco acionado, exceto aquela bola no primeiro tempo, que ele quase faz o gol. Ele foi muito pouco acionado. O Gabriel também, quando entrou também foi pouco acionado. Eu senti muita falta ontem do Matheus Pereira no meio campo do Cruzeiro. O Arroio poderia ter jogado mais. O Fabrício Bruno ontem não estava bem no jogo ontem, cara. Muito pilhado, muito... Sabe, aí já falando do Cruzeiro, muito... Sabe, num nível acima, assim, de pilha, de tensão, que ele poderia ter sido expulso ontem. Por vários momentos ele poderia ter tomado amarelo, depois vermelho, porque ele acabou correndo vários riscos durante o jogo, né? Vários riscos. Teve um lance lá, numa bola que o Yuri Alberto tá no ar, o Fabrício Bruno vem dar uma ombrada no cara, poderia ter machucado o Yuri Alberto, poderia ter machucado o jogador do Cruzeiro, então... Ele tava muito pilhado, né? Depois deu uma peitada no menino lá, no Vitinho, depois que tomou a finta do Vitinho. Cara, não é do feitio do Fabrício Bruno, realmente. Ele não é um jogador violento, ele não é um jogador... ele é um jogador que joga sério, joga duro, mas nunca foi um cara, né? Violento pra caramba, ou um cara muito pilhado dentro de campo. Pelo menos desde a época dele no Bragantino, no Flamengo, eu nunca tinha visto isso. No Cruzeiro também poucas vezes eu tô tentando me lembrar aqui quando eu vi isso. Mas
Ontem foi um jogo onde o favoritismo passou para o outro lado. O Cruzeiro começou o jogo como o grande favorito. Tinha o melhor time, é verdade. Jogava na sua casa, diante da sua torcida, e é verdade. Só que o Cruzeiro ontem entrou muito, com um preciosismo muito grande. Né? Aquela coisa de tipo assim, vamos com calma e tal. Não, cara, o Cruzeiro tinha que jogar. O Cruzeiro tava na casa dele, o Cruzeiro tava no Mineirão. O dono do jogo tinha que ser o Cruzeiro. O Corinthians assumiu esse protagonismo e conseguiu ganhar o jogo. E o Corinthians foi lá sem responsabilidade nenhuma, praticamente, né? Porque o Corinthians não era o favorito. O Corinthians não era o favorito. Agora, a coisa muda. No próximo domingo, é um jogo de 180 minutos, claro, mas no próximo domingo, tá do lado do Corinthians a responsabilidade de manter um resultado. Vai jogar em casa, diante da sua torcida. A torcida do Corinthians é um negócio inexplicável quando tá em Itaquera. Inexplicável. E vamos ver agora o que vai acontecer, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Mas o Corinthians tem a vantagem e vai ter que segurar. O Cruzeiro tem time pra virar lá dentro de Itaquera? Lógico que tem. O Cruzeiro no papel, se você for olhar, é um time melhor do que o Corinthians. Só que o Corinthians tem um cara aqui também, e eu vou ter que dizer, chamado Memphis Depay, que eu já falei aqui algumas vezes que é um jogador que quando ele tá no gás mesmo ali, ele é um jogador que ele pode ser muito decisivo, apesar da forma como ele foi contratado ser uma forma muito discutível, né? Eu não faria esse contrato da forma que foi, mas também não sou dirigente, né? Mas é inegável que nesse ano o Memphis Depay vem decidindo jogos. Por exemplo, contra o Palmeiras, no primeiro jogo em Itaquera na Copa do Brasil, ele marca 1-0. Num clássico contra o São Paulo, ele vai lá e resolve. Ontem ele foi lá, fez o gol da vitória, né? No Campeonato Paulista, você pode discutir, porque parou o jogo, porque ficou subindo em cima da bola, ficou provocando, mas decidiu o jogo pro Corinthians. Decidiu o campeonato pro Corinthians contra o Palmeiras lá no Campeonato Paulista, né? É inegável que nesses momentos o cara cresce, em jogo grande ele cresce. Isso a gente tem que falar aqui também, né? A gente às vezes, né, reclama, o cara, nem todo jogo o cara tá à disposição, o cara se machuca muito, não joga. Ontem ele decidiu o jogo. Saiu no segundo tempo, beleza, mas ontem ele decidiu o jogo. Ontem ele decidiu a vitória lá. 1-0 foi um gol dele, que estava no lugar certo, na hora certa, bem posicionado, para fazer o gol do Corinthians, né? E aí, domingo agora tem o jogo da volta. E aí, o que vai acontecer? O que você espera? Deixa aqui nos comentários. Eu vou dizer para você. Eu espero o Corinthians. Eu não acho que o Corinthians vai sair que nem louco contra o Cruzeiro, mas também não acho que o Corinthians vai ficar o tempo todo lá atrás. Eu acho que o Corinthians vai tentar, quando tiver a bola, vai tentar rodar a bola no pé dos volantes, dos meias ali e tal, tentar chegar e claro, vai ser uma pressão do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa. O Cruzeiro não tem outra alternativa, vai ter que ir pra cima para tentar pelo menos fazer 1-0 e levar o jogo pros pênaltis. O Cruzeiro não tem outra situação pra ele, não tem outra alternativa pra ele. É o jogo que o Cruzeiro vai ter que fazer, é mais ou menos isso que eu imagino. O Corinthians é reativo, jogando nos contra-ataques, nos espaços que vai ter espaço, e o Cruzeiro vindo pra cima pra tentar empatar o jogo. Empatar o confronto em 180 minutos e até conseguir a classificação no tempo normal, por que não, né? O Cruzeiro tem time pra isso, mas o Corinthians também vai estar diante da sua torcida, vai estar na sua casa, a arena vai estar pulsando domingo, o Corinthians dentro da arena é muito forte, e isso também conta, sem dúvida nenhuma. Gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!